Olá, meus irmãos, vamos continuar gravando o vídeo dentro do propósito de Deus, que é de criar caminho para que as riquezas das nações venham para as mãos dos filhos de Deus, porque esta é a vontade de Deus, haja vista que todo o universo pertence a Deus e dentre as coisas, os recursos que devem ser usados para gerar vida, gerar fruto para o reino de Deus, já que essa é o principal mandamento de Deus, essa é a vontade de Deus. Jesus disse: eu vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto seja para sempre, seja para a eternidade. Então todos os recursos, tempo, dedicação de coisas que só ficam aqui neste mundo é o que a Bíblia chama de vaidade. Então precisamos entender os fundamentos para se apoiar nesses fundamentos de Deus, para que esse plano maravilhoso de Deus se cumpra em nossas vidas. E você que está ouvindo esse vídeo, você pode ter certeza, está sendo convidado pelo céu para que a partir através de você a vontade de Deus se cumpra, e a vontade de Deus é boa. Eu vou começar citando aquele versículo: sem a profecia a igreja se corrompe. Então, obviamente, a profecia ela está em duas dimensões, em dois fundamentos. As profecias faladas no decorrer do tempo, né? Digamos assim, escatologicamente, as profecias que foram faladas devem ser base para a gente entender qual delas estão se cumprindo, e aquelas que não se cumpriram a gente se posicionar, porque sabe que a profecia vai se cumprir. Mas cada ministério ela deve estar andando, operando em cima de profecias. São essas profecias que vindo diretamente de Deus, que sem ela a igreja se corrompe, haja vista que hoje nós não estamos sobre a jurisdição nem da lei nem dos profetas, mas sim no ministério de profecia. E esse direcionamento que Deus está dando para nós agora, esse direcionamento é a profecia de Deus. E essa profecia corresponde à mesma coisa de que quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, observe, a face do abismo, de que quando a palavra de Deus pairava sobre as trevas, então Deus ignorou o abismo, Deus ignorou as trevas e disse: haja luz. Então agora é a nossa vez, estamos no caos, estamos vivendo aquilo que não é a vontade de Deus, estamos vivendo em nossas vidas aquilo que não é essa a promessa de Deus. Então andar no Espírito é exatamente andar debaixo dessa profecia, andar debaixo dessa palavra. Essa palavra veio de Deus e ela foi alcançada no coração de um homem que deve passar para outros homens. E essa palavra, ela é a profecia de Deus, que sem ela a gente se corrompe. E a palavra de Deus também afirma que nós devemos ser imitadores de Deus. Então Deus chegou aonde era o caos, ignorou o caos e disse: haja. Então tudo que hoje existe foram criados pela palavra de Deus. E Hebreus assegura, Hebreus 11, que o mundo que hoje existe foi criado do nada. Então nós, como filhos de Deus, devemos operar da mesma maneira que Deus, porque nós somos da espécie de Deus. Então isso é andar no Espírito, andar no Espírito, que a Bíblia diz, tanto em Romanos 8, como o fruto do Espírito de Gálatas 5 e verso 22, é exatamente isso. Quando eu opero na profecia, no Espírito de Deus, Deus é Espírito, então estou amparado pelo céu, então aí meu corpo é vinculado com esse Espírito. Esse é o Filho que é herdeiro de todas as coisas, o resplendor exato da glória de Deus. Então esse é o verbo feito carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e continua sendo Deus.
E o verbo se fez carne e habitou conosco, e todas as coisas foram feitas assim. Então agora essa mesma palavra renovada para essa época, para nossas vidas, para o nosso momento, para o nosso ministério, é a profecia de Deus, é o Espírito de Deus, que nós devemos estar nos colocando debaixo dessa profecia. Então, assim sendo, nós nos tornamos filhos de Deus, porque andamos no Espírito, porque o verbo novamente se fez carne, porque assim nós somos imitadores de Deus, e esses que andam no Espírito são os filhos de Deus. Os filhos de Deus não são apenas aqueles que vão para um templo, que participam de uma reunião, são aqueles que andam no Espírito. Jesus disse: os meus filhos são aqueles que ouvem a minha voz. Então, nós estamos falando sobre os 5 ministérios, são 5 ministérios, e todos devem operarem com o Espírito de Deus, é o dom de Deus se manifestando e atuando a partir do humano. São vários dons, como 1 Coríntios capítulo 12 fala, são várias áreas de atuações, são vários ministérios, são vários dons. E cada um desses dons é Deus operando, e dentre esses dons existe o dom da prosperidade, ou seja, na verdade, de trazer os recursos para o propósito de Deus, porque esses recursos estão em mãos de pessoas que não honram a Deus com suas vidas nem com suas finanças, que estão alimentando o pecado, que estão alimentando o erro, fazendo exatamente o oposto, sendo que tudo isso é de Deus. Entende? Porque do Senhor os céus e a terra e todas as coisas que no universo há, conforme Salmo 24. Então, esses mesmos recursos estão sendo utilizados para propagandar o pecado, o erro, ignorando a Deus e fortalecendo o inimigo de Deus, que é o mundo, que é o sistema, que é aonde o império das trevas está trabalhando. Então, quando nós ouvimos isso, se posicionamos. Aonde tem um filho de Deus, um nascido de Deus, que é aquele que opera no Espírito, que é o verbo se transformando em carne e habitou conosco, e habitando conosco. Agora, a partir desses, Deus vai trazer os recursos que são por direito nosso, porque Hebreus diz que nele, apontando primeiro para Jesus e para todos que no seu tempo entenderem e aceitarem fazer parte do projeto de Deus, que Jesus foi o primogênito, o primeiro, por isso ele deve ter a primazia, e depois cada um no seu tempo, ao aceitarem, também se torna um filho de Deus, que portanto é o resplendor exato da sua glória, que portanto é o herdeiro de todas as coisas. E agora esse herdeiro, ao estar atuando, crendo, falando com o coração, se crê com a boca, se confessando o que acredita, é o céu operando aonde está o caos, aonde está a falta, onde está a escassez, aonde está a desonra, mas é exatamente a palavra falada, assim como no princípio o Espírito de Deus pairava sobre o nada, sobre a terra que era sem forma e vazia. Agora a palavra do mesmo Deus, tendo o mesmo poder, vai operar em cima do oposto, mas focando e crendo, com o coração se crê, com a boca confessando exatamente o que nós estamos falando. Deus vai trazer os seus recursos para as mãos do Senhor. Então, você precisa entender o seguinte, são 5 ministérios. Cada um desses ministérios tem como propósito ganhar almas para o reino futuro. Então, vou criar uma situação para você entender com clareza. Dentro desses 5 ministérios tem os profetas, que é exatamente isso que eu estou operando agora no ministério profético, tem o evangelista, tem o pastor, tem o mestre, são vários ministérios. Vou criar uma situação para você entender. Então, tem um homem, que nós temos pessoas que se encaixam nesse perfil na igreja, criado, em um lar conturbado, cheio de problema, que deveria ser uma continuação dos seus problemas, aonde iria machucar pessoas, aonde iria somar nas estatísticas das perversidades, das maldades, de tudo que é ruim, ia fortalecer o mundo, ia destruir pessoas, era um canal de maldição. Então essa pessoa ouviu a Deus, creu no Senhor, quando estava no auge do seu erro, e agora se converteu e venceu os vícios, venceu a prostituição, venceu o roubo, venceu a mentira, venceu o engano, e agora se disponibilizou
a serviço de Deus. Então, tudo aquilo que essa pessoa venceu, agora está humanizado no seu DNA. Ele se torna uma autoridade naquilo. Ele se torna um instrumento de Deus bem ali, porque aquilo que ele venceu nele, ele está autorizado a vencer nos outros. Até, muitas vezes, ele nem tem, digamos assim, uma dicção boa, não tem uma oratória boa, mas não interessa, porque Deus vai falar a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa, porque ele é representante da autoridade daquilo que ele venceu. Então, segundo o olhar de Deus, pessoa desse tipo, ao se entregar no ministério, ele não deve mais se preocupar com sua vida, como a Bíblia diz. Para que Jesus diz? Para que andar preocupado com vestir e com comer? Observe, Jesus, ele estava sempre na contramão do que é óbvio. Por exemplo, um povo seguiram ele, saíram da cidade, deixaram seus empregos, deixaram suas vidas, deixaram seu trabalho que gerava renda, trabalho que gerava o pão nosso de cada dia, e foi para uma praia. Lá na praia, quando chegou a hora do povo se alimentar, o que é que tinha? 2 pães e 5 peixinhos. Veja, Jesus multiplicou aqueles 2 pães e 5 peixinhos, o suficiente para todas as pessoas. Então, isso é o natural para quem anda no reino de Deus. O reino de Deus é isso, é o domínio de Deus. A pessoa pode estar em um deserto, em um lugar que não tem provisão, mas ele não depende do deserto. Olha o povo do deserto também. Então, isso não foi um caso para acontecer só com Jesus e agora não. Veja, Jesus transformou o vinho, a água em vinho. Ele tirou dinheiro da boca de peixe. Ele mandou Pedro jogar a rede no mesmo lugar que já tinha jogado várias e várias vezes. Então, essa é a base, essa é o que é para ser normal para os que andam no reino. Então, mas se isso na prática não acontece, por quê? Porque aquela pessoa que tem esse dom que eu falei, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer um monte de coisa. E aí o reino de Deus fica em último lugar. E aí andamos de marcha lenta, andamos como tartaruga na hora de produzir. E Jesus disse: eu vos ensinei para que vais e dê fruto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas? A comida, a bebida e o vestir, como Jesus disse. Então, esse é o ministério, sim. Por que as pessoas que têm esse ministério têm que se preocupar em outras coisas? Porque falta um ministério excelente, que é o ministério de trazer os recursos das nações para Deus, para a igreja. Então isso é o ministério. Então, como a maioria das pessoas não sabe lidar com dinheiro, não tem, digamos assim, uma habilidade de negociar, uma habilidade de lidar com dinheiro, então aquelas pessoas que dentro do corpo de Cristo desenvolve essas habilidades, é a partir dela que Deus vai cumprir essa parte de trazer as riquezas das nações para suprir em glória todas as nossas necessidades. Por isso é ministério. Então, como o nosso ministério nessas outras áreas já estão ativos, estão operando, agora estamos preparando esse, que são de pessoas que vão ser canais de bênção para trazer as riquezas das nações, como toda a Bíblia diz. Mas leia aí Isaías 60, trazer o dinheiro das nações e junto com o dinheiro das nações, os próprios reis, para ser guiado pela luz que há em nós, pela luz que há na igreja, porque a igreja ela está na mesma identidade daquilo que Deus falou para Israel. Israel, você será a nação mais abençoada na terra. Todas as nações do mundo temerão a vocês, respeitarão vocês, porque verão que vocês são cuidadas, vocês são uma bênção, vocês estarão sempre por cima e não por baixo, serão cabeça e não cauda. Então aquilo que foi para Israel no seu literal, hoje é para a igreja, porque a igreja é a dimensão superior, a dimensão sobrenatural. Então, quando você ouviu, entendeu e creu, se posicionou, e agora você vai estar agindo, o céu vai fazendo, digamos assim, vocês vão conquistando confiança
e responsabilidade, e o vínculo vai aumentando entre o céu, e o céu vai trabalhando a partir dessas pessoas para Deus trazer todos esses recursos para suprir todas as necessidades da igreja. Lembrando que chegaram para Pedro e disseram: olha, Pedro, tem muita gente dentro do nosso povo que estão passando privações. E Pedro disse: não é bom, nós não podemos deixar o altar e servir as mesas. Então, designem homens que, cheios do Espírito Santo, que supra essa área, quanto nós iremos continuar nas orações e no altar. Então isso não mudou, essa é a igreja, operando em todas as áreas. Então o altar não pode parar. Então isso é ministério, isso é o propósito de Deus para nossos dias. Então, em cima dessa palavra profética, desse direcionamento, o céu irá operar, e você vai, ao ouvir e crer, você vai ser filho em todas as demais áreas, em todos os demais ministérios, sabe, para alcançar o propósito. O resultado final é dar fruto para a eternidade. Se você quer saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.